Olá pessoal, hoje eu trouxe o Príncipe Caspian para conversar com vocês, o livro 4 das Crônicas de Nárnia. Bom, por mais que esse seja o quarto livro das Crônicas de Nárnia, é o segundo filme que foi adaptado para o cinema e eu não assisti essa adaptação. Quando eu comecei a ler o Príncipe Caspian, deu vontade de conferir, mas eu preferi não assistir para que o meu julgamento não fosse induzido. Então vamos nos deter aqui apenas no livro e aqui no Príncipe Caspian, diferente do nosso último vídeo que foi o Cavalo e seu Menino. Quem não assistiu eu vou deixar aqui nos cards para conferir. As 4 crianças, os 4 irmãos, lá os 4 reis, eles vão voltar a ser protagonistas da história, até mais do que o próprio Príncipe Caspian. Não sei se na adaptação é diferente, mas talvez seja. Com medo disso, eu vou deixar para assistir depois. Então, a história vai começar numa estação de trem, onde os 4 irmãos, o Pedro, o Edmundo, a Susana e a Lúcia, estão lá esperando o trem para ir para a escola. Já fazia mais de um ano que eles tinham retornado de Nárnia para o mundo humano e vida que segue. Até que eles sentem um puxão. Do nada, eles sentem uma força e de repente eles passam por um tipo de teletransporte. Eles se veem de repente num lugar desconhecido que se assemelhava muito a uma ilha. Até então nenhum deles sabe onde está. Acham aquilo tudo muito estranho e começam a caminhar, fazer um reconhecimento da área, o que pode ter levado eles até lá. Então eles veem macieiras. E aí todos ficam agradecidos, graças a Deus, eles já estavam com fome. E aí eles começam a ver algo semelhante, como uma sensação de déjà vu. Eu já estive nesse lugar. Encontra um poço também e tudo começa a parecer familiar demais. Até que a Lúcia, ela volta com uma pedrinha de xadrez na mão, mais precisamente um cavalo. Eu me lembrei aqui do meu joguinho de xadrez, ela encontrou uma pecinha perto do poço e claro que o dela era de ouro, os olhinhos do cavalo eram cravejados de diamantes, nem parece o meu aqui, que é de vidro. Mas enfim, essa peça de xadrez que ela encontrou foi o que faltava para eles terminarem de encaixar as peças. Que lugar era aquele que eles estavam? Eram as ruínas do castelo Cair Paravel. Uma coisa quase que inacreditável. Como é que nós só estivemos aqui há um ano e o castelo já está em ruínas como se estivesse abandonado há séculos? Mas aí, lembrem de um detalhe. Eles estavam fora há um ano. Passaram de novo pelo guarda-roupa da sala vazia e voltaram para o mundo real. E quando eles retornaram, eles voltaram como crianças. Era como se aqui não tivesse passado nem um segundo. Então, supõe-se, vamos aqui usar um pouco de lógica. Um ano no nosso mundo significa quanto tempo em Nárnia? Então tem essa relatividade do tempo aí. E aí quando eles se viram nessa situação, não pode ser, até que para se convencerem eles foram explorar as ruínas e encontraram a antiga sala de tesouros, encontraram suas antigas armaduras, seus presentes de Santa Claus, do Papai Noel. Quem não assistiu o nosso vídeo Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, dá uma conferida lá que eles recebem essa visita sim. E aí, gente, eles se convencem de que aquilo tudo realmente é verdade. Passado assim o susto e a decepção de ver o castelo Cair Paravel naquela situação, vem a dúvida: o que é que nós estamos fazendo aqui? Por que que nós fomos trazidos para cá de volta? Então eles começam a andar, está muito perto do mar, e aí eles veem um barco com 2 soldados, 2 homens, e dentro desse barco tem uma espécie de saco com alguma coisa se mexendo dentro. E aí esses homens têm a intenção de pegar esse saco e jogar dentro da água. A intenção deles, é claro, que era assassinar, seja lá o que estivesse ali. Então a Susana pega o seu arco, que foi o seu presente, e ela tira uma flecha que bate no elmo de um desses soldados e eles saem correndo em disparada, porque depois a gente vai entender que existia ali uma lenda que eles não chegavam muito perto, os humanos, daquela parte da ilha, porque eles tinham medo de fantasmas relacionados a espíritos e leões. Mais pra frente a gente vai entender isso aí. Então, quando esses soldados saem em disparada com medo, eles retiram aquele saco de dentro d'água e quando eles abrem, sai de lá uma
um anão. E a partir daí, o anão vai contar a ele sobre o príncipe Caspian. Conta toda a história, até quando ele veio parar ali. Nessa hora, Caspian vai entrar na história, mas por um breve momento. Por mais que o livro seja Príncipe Caspian, ele participa muito pouco, gente. E aí, quem é esse Príncipe Caspian? Ele é neto de Caspian, o Conquistador, que aí quando o avô de Caspian morreu, o trono foi passado para seu pai, e depois o seu pai foi morto misteriosamente, e o irmão, no caso o tio de Caspian, era o atual rei. E aí esse rei, ele estava disposto a deixar que Caspian assumisse o trono, até que teve um dia que a esposa do rei, o rei Miraz, deu à luz a um filho. E nesse momento a vida de Caspian corria sério risco. Porque enquanto o rei não tinha herdeiro, beleza. Mas a partir do momento que um herdeiro legítimo nasceu, Caspian passou a ser um perigo. Então, instruído pelo tutor, era o Dr. Cornelius, que mais pra frente nós vamos saber que ele também pertencia à raça dos anões, dos antigos narnianos. Caspian foge para evitar ser morto pelo tio. E nessa fuga, ele acaba caindo do seu cavalo e, coincidentemente, ele cai próximo a uma toca. Gente, lembrando aqui, ó, que os antigos narnianos, os animais que falavam, os anões, eles eram quase invisíveis. Não se via mais essas criaturas na Terra de Nárnia depois que esses reis, o grande Caspian, que ele era de Telmar, no caso os Telmarinos, dominaram Nárnia. Quando vocês forem ler, vocês vão ver que o tutor, o Dr. Cornelius, quando ele está lá nas suas aulas com o príncipe Caspian, ele vai contar dos tempos antigos e como foi quando os Telmarinos chegaram a Nárnia e dominaram tudo. O que eles dominaram, já que não tinha rei na época? Foram as próprias criaturas que habitavam Nárnia, as criaturas falantes, como também os anões. E aí, então, Caspian foge sob essa orientação do Dr. Cornelius. E o Dr. Cornelius dá ao Caspian a trompa de Susana. Isso tudo a gente vê no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Que Susana tinha essa trompa que quando ela tocasse, não importa onde ela estivesse, o auxílio viria. E aí, ele vai, leva essa queda e cai perto de uma toca. Ele está desacordado, ele é resgatado e quando ele acorda, tem 2 anões e um texugo com ele. Assim, vai ser uma confusão, eu não vou me deter muito nesses detalhes, mas eles têm pouco tempo de paz porque logo chega o aviso de que o cavalo de Caspian retornou ao rei Miraz e, sendo assim, o rei estava vindo atrás de Caspian na intenção de matá-lo. E aí é estabelecido ali uma espécie de conselho de Caspian com o texugo, esses 2 anões, e eles vão decidir o que fazer. E no caso é decidido que Caspian tocará a trompa da rainha Susana, porque de duas uma, ou os antigos reis de Nárnia vão vir ao auxílio deles nessa possível batalha, ou o próprio Aslan virá de além-mar. Uma coisa que a gente também fica sabendo aqui no Príncipe Caspian é que Aslan, ele é filho do grande imperador de além-mar. Então aí na escala do que Aslan significa, a gente tem mais ou menos uma ideia de quem ele representa. Mas enfim, depois disso, qual é a próxima providência que tem que ser tomada? Caspian vai enviar 2 correspondentes, digamos assim, para cada um desses locais. Um para as praias, na direção de além-mar, que é de onde dizem que Aslan virá, e outro emissário, outro correspondente para Ermo do Lampião, que é onde contam, segundo as lendas, que os 2 filhos de Adão e as 2 filhas de Eva entraram em Nárnia. E quem vai para Ermo do Lampião é um dos anões. Um detalhe que é o anão mais incrédulo do mundo. Ele não acredita em Aslan, ele não acredita nos antigos reis, mas mesmo assim ele vai porque está obedecendo ao seu rei. E esse mesmo anão é capturado por esses 2 soldados do rei Miraz e quando ele está para ser assassinado, ele é salvo por esses reis que ele não acreditava que existia. Aí volta lá para aquela questão.
questão do início aqui do vídeo. E aí pronto, a partir desse ponto, quando ele conta a história do príncipe Caspian para eles, para o Pedro, para o Edmundo, para a Susana e para a Lúcia, a maior parte do livro vai ser contando essa jornada. E vai ser uma jornada cheia de altos e baixos, cheia de perigos, até que tem um momento que eles já estão exaustos, que eles já enfrentaram ursos selvagens, que eles já passaram por todo tipo de perigo. A Lúcia vai ver alguma coisa lá em cima de um penhasco. E quando ela vê, ela não tem dúvidas e ela grita. É o Aslan, eu tenho certeza, e ele quer que a gente siga, mas o problema era, onde Aslan apareceu era em cima de uma colina, de uma colina não, de um desfiladeiro mesmo, era algo que seria uma escalada violenta. E a outra opção do caminho seria ir por baixo para sair no rio, e desse caminho eles iam sair no espelho d'água e chegariam perto da mesa de pedra, que agora era conhecido como Monte de Aslan, que era onde o príncipe Caspian estava esperando. E aí a Lúcia insistia em dizer, nós temos que ir por cima. E os outros diziam, nós não vamos por cima porque é loucura e ninguém viu Aslan, só você. Então nós vamos por baixo que é mais seguro. E aí eles seguem, ninguém acredita na Lúcia. E quando eles chegam ao final desse caminho escolhido, tem um posto do rei Miraz esperando e quase que eles são alvejados. Depois disso, eles fazem o caminho de volta e chegam mais ou menos no mesmo ponto em que saíram, duvidando da Lúcia. E aí começa a bater aquela angústia de terem duvidado dela, principalmente se falando de Aslan, mas fica por isso mesmo, eles vão dormir e no meio da noite a Lúcia escuta novamente o chamado, a Aslan chamando por ela. E aí ela vai atrás da voz de Aslan. E ele diz assim, vá, acorde os outros e mande eles me seguirem. Se ninguém acreditar em você, venha sozinha. E assim ela faz. Ela acorda os outros e ninguém quer acreditar nela, principalmente a Susana, é a mais rabugenta de todas. Somente o Edmundo diz, ela estava certa da primeira vez, ela estava certa ontem, então eu vou com ela. Então, por mais que ele também vá boa parte do caminho reclamando, ele é o único que vai com ela. Ela vê Aslan o tempo todo. De onde ela está, ela sempre o vê à frente. E quando passa pouco tempo, o Edmundo também consegue ver. É como se você conseguisse ver à medida do que você acredita, porque os outros não conseguiam ver. Nem o Pedro, nem a Susana, nem o anão. Então, só bem na frente é que Aslan aparece para os demais. E aí, o peso de cada um deles, principalmente da Susana, porque não acreditou, porque não quis ver. Então, Aslan se colocava fora do alcance dessas pessoas que não acreditavam nele. Mais uma analogia aqui pra gente. Mas aí, quando todos eles estavam com Aslan, passado ali os cumprimentos e a cura de culpas e tudo, Aslan fica com as meninas e os meninos e o anão, eles seguem por um túnel para chegar até o príncipe Caspian. Quando eles vão por esse túnel, eles conseguem ouvir assim ao longe vozes bem exaltadas, como se fosse uma discussão mesmo. Está Caspian, o Dr. Cornelius, o seu tutor, que ele também, em determinado momento do livro, ele se junta ao príncipe Caspian lá nesse esconderijo, lá na mesa de pedra, no Monte Aslan. E está o Texugo também. E aí, o anão, o outro anão que ficou, ele tinha meio que se rebelado. Ele estava com dois amigos bem peculiares. Gente, era um lobisomem, a coisa mais horrorosa do mundo. E aqui no livro eles chamam de megera, mas pelo que eu entendi é uma espécie de bruxa, porque ela estava propondo trazer a feiticeira Jades de volta, a feiticeira branca. E aí aquela discussão do conselho, como assim você está propondo trazer a feiticeira branca de volta? E aí o anão vai defender. Não, porque no tempo dela, os anões eles eram valorizados. Enfim, vai dar-se aquela discussão toda e a megera, a bruxa que está com ele, é quem está propondo trazer a feiticeira Jades de volta por meio da sua magia. Mas aí Caspian vai recusar e no momento que ele recusa, o anão e essas duas criaturas partem para cima dele, numa espécie de ataque.
Só que nessa hora, o Pedro e o Edmundo, que já estavam bem perto, eles tinham meio que parado para ouvir um pouco da conversa, para sondar em que pé a coisa estava. Só que quando eles atacam, o Pedro e o Edmundo revidam. E aí, a megera, o lobisomem e o anão são mortos. Depois disso, quando se passam todo o susto desse acontecimento e também passam as apresentações de Pedro, Caspian, Edmundo e o anão que retornou, Pedro tem a ideia de desafiar o rei Miraz para um duelo. E nessa hora eu fiquei assim um pouco perdida, porque é Pedro quem vai desafiar o rei Miraz. Ele é tomado assim por uma espécie de inspiração da época que ele era rei. E aí ele redige essa carta e manda para o rei Miraz. Quando esses emissários chegam, que eram o Edmundo, um centauro e um gigante, os dois sentinelas do rei, eles instantaneamente começam a tramar contra o rei Miraz. Mas entendam, eles não querem nem o rei Miraz e nem os reis de Nárnia. Mais pra frente vocês vão entender. Quando o rei está lendo a proposta, eles ficam: meu senhor, não aceite, o senhor está velho, meio que incitando ele, e isso faz o efeito contrário no rei. E era justamente o que os sentinelas queriam. E, enfim, ele aceita a proposta de duelo. Edmundo acerta todos os detalhes. Quando o duelo começa, Pedro não consegue vencer o rei facilmente. De fato, ele tem muita habilidade. Tem momentos que ele acha que Pedro vai perder, até que ele consegue se levantar, até que chega um momento que o rei cai, sem ninguém tocar nele. Eu encarei isso como um excesso de exaustão pelo tamanho do rei, ou será que ele sofreu algum tipo de infarto? Não sei. Mas na hora que o rei cai, Pedro espera que ele se recupere para a luta continuar, mas nessa hora os sentinelas gritam: traição, traição! Dizendo que o rei Pedro tinha atacado o rei caído, sem a possibilidade de se defender. E nessa hora eles gritam: Telmarinos, armas, ataquem Nárnia. E aí Pedro também vê o que está acontecendo, vê que aquilo tudo foi armação, ele não tinha feito nada com o rei. E aí ele grita também: Nárnia, as armas, se preparem, fomos traídos. E um dos sentinelas pega uma espada e termina de matar o rei, que está caído. Então tudo foi uma armação para que houvesse realmente a batalha. Os Telmarinos sabiam que eles tinham vantagem frente ao exército de Nárnia. E aí, como eu falei, eles não queriam nem o rei Miraz, nem os reis narnianos. Eles queriam a terra sem dono para viver. A única desvantagem dos Telmarinos nesse momento é que Aslan tinha despertado todos os espíritos antigos de Nárnia. Então, a batalha ficou meio que equilibrada, mas nem sequer chegou a ter batalha, porque os Telmarinos sempre tiveram medo dessas histórias. Eles meio que debandam, que fogem, se dispersam. E Aslan sai com os narnianos pela terra de Nárnia, fazendo pequenos milagres. Ele cura uma senhorinha que está à beira da morte. Ele chama uma professora que está dando aula para uma classe de criancinhas bem mal criadas, e depois essas criancinhas desaparecem, e depois aparecem só porquinhos no lugar. E depois que tudo isso está concluído, ele pergunta se Caspian está pronto para reinar. E quando Caspian diz que não, vai se dar aqui a grande lição de Aslan para Caspian. E aí é o seguinte: existem os Telmarinos na terra de Nárnia, só que Nárnia despertou outra vez. Então Aslan vai mandar uma mensagem a todos os Telmarinos, dizendo que se eles quiserem continuar na terra de Nárnia, serão muito bem-vindos. Eles serão súditos do rei Caspian e todos terão que viver em harmonia com as criaturas de Nárnia. Quem não desejar viver desse jeito, vá se encontrar com ele no dia e na hora marcado, que ele os enviará para outra pátria. E aí, muitos dos Telmarinos têm interesse em ficar, principalmente os mais novos, mas a esmagadora maioria dos mais velhos não aceita essa condição. Principalmente os que tiveram cargos nos reinados dos Caspians passados. E aí Aslan ele vai abrir uma espécie de portal. E nessa hora que ele abre esse portal, que fica aquela dúvida, os Telmarinos que queriam sair de Nárnia ficam achando que ele vai mandá-los para a morte. Então Aslan vai contar a origem dos Telmarinos.
em Nárnia. Gente, eu vou ler para vocês porque eu achei incrível. Tem muitas coisas que vão sendo explicadas, coisas que não ficam muito bem esclarecidas nos livros passados. À medida que a gente vai avançando na série, elas vão se encaixando, ó. Você, Cáspio, bem podia ter adivinhado que não poderia ser o verdadeiro rei de Nárnia se não fosse, como os antigos reis, filhos de Adão, vindo do mundo dos filhos de Adão. É o que você é. Há muitos anos aconteceu que nesse outro mundo, em um outro lugar chamado Mar do Sul, um barco de piratas foi arrastado para uma ilha por uma tempestade. E piratas fizeram o que costumam fazer: mataram os indígenas, tomaram as mulheres por esposas, dormiam à sombra das palmeiras, acordaram, discutiram, matando-se de vez em quando uns aos outros. Numa dessas refresgas, 6 deles, obrigados a fugir, foram com as mulheres para o centro da ilha. Subiram depois a montanha e se esconderam numa caverna. Acontece que a caverna era um lugar mágico, uma das fendas abertas entre aquele mundo e este. Nos tempos antigos, haviam muitas dessas passagens que hoje estão cada vez mais raras. Essa era uma das últimas. Repare que eu não digo a última. E foi assim que caíram ou rolaram pela tal passagem e se encontraram de repente nesse mundo, na terra de Telmar, que era então desabitada. Por que essa terra era desabitada? É uma longa história, não contarei agora. Os seus descendentes viveram em Telmar e foram um povo arrogante e temido. Passaram muitas gerações e houve em Telmar uma grande fome, e por isso invadiram Nárnia, onde reinava então uma certa desordem, outra longa história. E conquistaram-na e submeteram-na. Está compreendendo, Rei Cáspio? Então, gente, tem muita coisa em aberto ainda sobre Nárnia. Acredito que daqui para o final da série nós vamos descobrir tudo o que há para saber. Então aí, os Telmarinos eles iam ser enviados para essa ilha de que Aslan falou, mas eles não estavam acreditando. Muitos estavam com medo, achando que eles estavam sendo enviados para a morte iminente, e eles queriam provas de que era seguro atravessar. E aí, quem é que vai se oferecer para atravessar para voltar para casa? Justamente os 4 irmãos. Os 2 mais novos, o Edmundo e a Lúcia, eles ficam com aquela angústia da separação outra vez, mas Aslan deixa para eles uma promessa de que eles, os mais novos, apenas os mais novos, o Edmundo e a Lúcia, um dia retornarão a Nárnia. Os mais velhos não. É dito aqui que eles já estavam grandes demais para isso. E aí eles voltam e de repente se veem mais uma vez na estação de trem, sentadinhos, esperando o trem para irem para a escola, como se nunca tivessem saído de lá. Nessa hora, a única coisa que eles dizem é: foi uma ótima aventura. E assim se encerra o Príncipe Cáspio. Gente, eu gostei bastante. O Príncipe Cáspio participou pouco para um livro intitulado com o nome dele, mas foi ótimo. Nós temos aqui uma espécie de desfecho dos antigos reis e rainhas de Nárnia. Espero que nos próximos livros tenha resposta para algumas questões que ficaram em aberto. Não sei também se os personagens dos livros passados, como o professor Kirk, que é o Dígore, ou o Shasta do Cavalo e seu Menino, vai voltar a aparecer, mas vamos descobrir brevemente juntos. Então, pessoal, esse foi o livro de hoje, O Príncipe Caspian, do C.S. Lewis, o livro 4 das Crônicas de Nárnia. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante. A todos vocês um grande beijo, até a próxima semana, até os próximos vídeos.